O poder de Deus na fraqueza, dia 35 de uma vida com propósito. Bom, eu estou com você. Isso é tudo que você precisa. 2 Coríntios 12, 9. Eu vou começar confessando que é a terceira vez que eu inicio essa gravação, porque eu só falava 19, 12. Eu estava trocando. E aí eu parei diante desses erros seguidos. Eu parei, fechei os olhos, respirei e falei, Pai, isso é para ti, né? Esse momento me abençoa, me ilumina, me capacita. E aí na sequência me veio que é exatamente sobre isso esse capítulo. É sobre ver força na vulnerabilidade. Então eu já quero começar realmente honrando a Deus, porque não é sobre mim, que Ele me use como instrumento para levar essa mensagem até você. Todos têm fraquezas. Você tem uma coleção de defeitos e imperfeições, físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, negamos as fraquezas. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Imaginamos que Deus deseja usar somente as nossas virtudes, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. Jesus considera pobres de espírito os que reconhecem as suas próprias necessidades. Essa é a primeira atitude a ser abençoada por Ele. A Bíblia está repleta de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. A fraqueza pode ser uma limitação física, uma limitação emocional, pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas habilidades. Quando você pensa nas limitações de sua vida, pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Contudo, o Senhor gosta de encher recipientes comuns com o seu grande poder. O poder real vem de Deus, não de nós. Deus irá nos usar se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Admita as suas fraquezas. Confesse as suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Ele e quem é você. Somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois Ele o ama. Regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse, sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo de que você depende dele, como eu acabei de relatar aqui. As fraquezas também previnem a arrogância. Diz Paulo, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força, a fim de manter o nosso ego sob controle. A limitação pode agir como instrumento controlador, que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. Eu fiquei pensando aqui que dias atrás eu comentei, eu tenho falado sobre isso porque reconhecer os nossos avanços, reconhecer a nossa busca, a nossa entrega, o nosso comprometimento é importante para a gente se validar, a gente reforçar a nossa crença de capacidade para a gente seguir fazendo, né? Mas é muito importante a gente olhar para todas essas questões e não esquecer jamais que quem sustenta é Ele, que esse comprometimento em fazer precisa ser pautado na direção que Ele dá, nos caminhos que Ele abre, né? Então, é sempre importante a gente estar atento a essas questões. Pois bem,
Quando Gideão recrutou um exército de 32.000 homens, Deus os reduziu a apenas 300, contra tropas inimigas cujo efetivo era de 135.000. Ou seja, foram reduzidos a uma proporção de 1 para 450. Isso aparentemente era a receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que fora o poder de Deus, não a força deles, que os havia livrado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso de mais ninguém para fazer nada, as limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas. As coisas que o deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus irá usar com mais poder para curar os outros. A fraqueza de Moisés era o seu temperamento. Ainda assim, Deus transformou-o no homem mais paciente da terra. As fraquezas de Gideão eram a baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus transformou-o num poderoso guerreiro. A fraqueza de Abraão era o medo, mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que têm fé. Pedro tornou-se uma pedra. O adúltero Davi tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar a sua maior fraqueza e transformá-la. Compartilhe as suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando você expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, arrisca-se a ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro rumo à libertação. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. Quanto mais franco você for, mais obterá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. É por isso que Deus quer usar as suas fraquezas. Se as pessoas virem apenas as suas qualidades, irão desanimar e pensar, bem, melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando veem Deus usá-lo, apesar das suas fraquezas, animam-se e pensam, talvez Deus possa me usar também. Nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem que chegar perto para influenciá-las. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Glorie-se em sua fraqueza. Em vez de se apresentar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Deus também pode transformar uma vida em fraqueza a fim de nos usar ainda mais. Jacó era um manipulador. Certa noite, ele lutou com Deus e disse: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Deus respondeu: "Tudo bem." Mas então lhe deslocou a articulação da coxa. O que significa isso? Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e transformou-o em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir. Isso forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não.
Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim de seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. E eu confesso que eu comecei a olhar para essa questão da fraqueza e da vulnerabilidade de formas diferentes. Aqui ele traz como sinônimo, né, a gente se colocar fraco, mas eu vejo muita força na vulnerabilidade. E ainda assim, as nossas fraquezas muitas vezes nos impedem de reconhecer. Talvez seja nesse sentido que ele fale tanto na fraqueza, né? É não reconhecer, não se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Enfim, eu vou refletindo aqui, eu reflito enquanto eu leio, reflito enquanto eu escrevo, reflito enquanto eu gravo, e assim a gente vai, de fato, vivendo o processo, que não é pronto, não é acabado, no meu caso está longe disso, e eu espero que aí também. Bom, o tema de hoje, Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. O versículo para memorizar, 2 Coríntios 12, 9. Eu fechei aqui e não li para você ainda. Peraí, deixa eu voltar. Ele diz, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pergunta para meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder as minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas? Bom, como eu mencionei, são muitas reflexões, né? Eu coloquei que, sem dúvida, eu estou limitando o poder de Deus na minha vida por conta de esconder fraquezas que muitas vezes eu nem sei como trazer à tona, nem sei o momento oportuno, nem sei de que maneira, então, né, é realmente um processo. E aí eu coloquei que eu percebo que eu me torno mais vulnerável a cada dia, mas também sinto que é um processo que precisa ser vivido com respeito a mim mesma e aos outros. Acredito que Deus conhece o meu coração, Ele sabe do meu desejo de ser curada e também para ajudar a curar. E eu preciso ser vulnerável para isso. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui o seu comentário, a sua reflexão sobre isso. Como é para você ser vulnerável? Você sente que tem desenvolvido isso? É um desafio? Enfim, curte esse vídeo, compartilhe com quem possa se beneficiar também dessa reflexão e seguimos juntos numa vida, em busca de uma vida com mais propósitos.